barreira dos 20% em EAD nos cursos presenciais. Seja bem-vindo, por favor, se apresente. Bem, boa tarde a todos. Eu sou Hernandes Rodrigues, venho da Faculdade Imaculada Conceição do Recife e, na realidade, eu trago aqui pontos de reflexão para a gente sobre, não sei se é a realidade para todos, mas a gente sempre tem dificuldade em vencer os 20% do EAD no ensino presencial, né? Pelo menos isso eu vivencio muito lá na faculdade. E eu venho da educação à distância desde quando era por correspondência, né? Então, eu estudei no Instituto Universal Brasileiro, estudei no Senac ainda no formato de correspondência, depois acompanhei a entrada do e-learning, né? E hoje a gente tem outras possibilidades que antes a gente não tinha com facilidade, né? Então, para a gente poder avançar, eu não sei vocês, mas eu canso de escutar isso aqui. Eu não escolhi estudar à distância. No início do semestre eu perdi uma aluna de um curso de Direito por conta de uma disciplina em EAD que a mãe chegou para mim e disse assim: professor, se eu quisesse à distância ela não estaria aqui. Ela está aqui para estudar presencialmente. Então, com essa disciplina à distância, eu não quero que minha filha fique. E simplesmente ela retirou a filha. E o que a gente pensa, né, quando escuta essa frase, né? Tratar o estudante do ensino presencial igual ao do EAD. Muitas vezes acontece isso. A gente termina tratando o aluno que paga uma disciplina em EAD como se ele fosse igual ao aluno do EAD. E não é o mesmo perfil, não é o mesmo padrão de comportamento. O aluno que escolheu estudar em EAD, ele escolheu. Ele já sabe as dificuldades que ele pode encontrar. O aluno que ele é do presencial, ele por acaso se sente obrigado a fazer uma disciplina ou mais de uma em EAD. Outro ponto, né? O aluno pergunta logo: e quem vai ser o nosso professor? Já que agora é à distância, é aquela pessoa que está lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília. Onde é que está esse professor? Como é que eu faço para falar com ele? Quando é que eu vejo esse professor? Aí, claro, a interação nesse caso é essencial. Os professores já falaram isso aqui um pouco hoje, sobre quão valioso é essa interação. Quanto mais próxima, mais eficiente vai ser o processo de formação desse estudante. E claro, né? Deixar o estudante sem respostas é reforçar a sua rejeição ao modelo. O que é que a gente vê muito? Reclamação do estudante que ele foi lá no fórum, deixou uma dúvida para o tutor, e já faz uma semana e ninguém fez contato com ele. Ou que, por acaso, ele não sabe utilizar o fórum, ele perguntou de certa forma onde ninguém percebeu que ele tinha perguntado. E tem algo ainda mais grave. Muitas vezes, a relação de quantidade de estudante na disciplina versus a capacidade do tutor em responder. Você colocar, por exemplo, 500 estudantes para um tutor responder, nem sempre ele vai ter a velocidade e a qualidade que o modelo pede. E aí, claro, né, nós temos os ecos, né? Logo, esta disciplina, o professor que ele perdeu a disciplina que antes era presencial e agora é AD, mas que continua na faculdade, ele vai chegar para o professor e vai dizer: já pensou? Logo essa disciplina? Se fosse outra, né? E aí eu escutei de uma professora de comunicação, né, de português, ela dizendo assim: como absurdo, o aluno vai pagar uma disciplina de comunicação em AD? Aí eu perguntei, né, professora, mas não tem curso de letras em EAD? Se o curso inteiro é em EAD, por que a disciplina não pode ser? Né? Se fosse outra, tudo bem, agora vocês não vão mais aprender. Eu escutei já nos corredores o professor dizer assim: eu quero ver vocês aprenderem com essa disciplina que agora está à distância, aí tem nem professor. Esse é o discurso que o professor termina muitas vezes ecoando, né? E ali a gente pensa, ó, ainda tem isso. Essa faculdade só pensa em lucro. Não visualiza, não viabiliza as outras possibilidades, né? E, claro, esses ecos muitas vezes são negativos. Então, ó, custo versus qualidade. Começa dizendo assim: agora caiu a qualidade, vai reduzir o custo, e eles não querem mais saber de fazer outra coisa diferente. Ou o custo versus docente. Eles querem reduzir o número de professores. Por isso, colocaram essa disciplina. E nem sempre é. Nem sempre é. Ou a qualidade versus o docente. Né? Ainda pensa assim: mas aquele professor que está lá do outro lado, sei nem que formação tem, nem onde trabalhou, não sei onde é que ele trabalhou, por onde ele passou, que qualidade eu garanto que ele vai ter. Isso são os ecos, né, que a gente escuta, tanto do professor como do próprio estudante. E aí, claro,
não poderia ficar de fora esses comentários, né, esses ecos dos corredores nas redes sociais. Né? Então, o que é que acontece? Vou dizer que vou abandonar o curso para ver se alguém faz contato comigo. Eu já escutei estudante dizer isso. Eu vou colocar lá no fórum que estou indo embora, eu vou cancelar a matrícula para ver se alguém faz contato comigo. Ou então ele vai no Facebook e coloca assim, passar na prova é fácil. Quero ver sobreviver ao EAD. E detalhe, viu? Eu já vi memes e vídeos feitos com esse tipo de frase. Ou então, no Instagram, estudar à distância é fácil, só que não. Ou no Twitter, né? O tutor poderia utilizar o Twitter para tirar minhas dúvidas, já que não responde às perguntas do fórum. E isso é muito sério, quando a gente pensa na formação do aluno e na interação com o aluno. Porque termina o aluno se sentindo órfão. E da realidade onde eu venho, é muito comum a evasão ou a rejeição a EAD acontecer por causa desses fatores. O aluno se sente órfão de professor. E aí, qual que é o valor agregado que a gente precisa construir nessa cultura, né? Por que o título dessa palestra, né, é Vencendo a Barreira? Eu costumo dizer que você vai tentar vencer todos os dias. Porque o teu primeiro período que entrou agora, você vai começar a trabalhar essa cultura nele. Semestre que vem, tem outro primeiro período. Você vai começar a trabalhar a cultura nele de novo. Aí no outro ano, tem outro primeiro período. Então é uma luta diária. Até começar a geração que hoje está começando no ensino primário, ensino fundamental, crescer, chegar na faculdade para já não ter mais esse padrão de rejeição na nossa cultura, né? Então, por que tenho que cursar disciplina em EAD se meu curso é presencial? É a pergunta que muitas vezes o nosso estudante faz, né? Então, primeiro, eu costumo dizer que é uma demanda de mercado. Hoje, as grandes corporações já treinam seus profissionais em EAD. Se o meu papel, enquanto faculdade, é formar profissionais para o mercado, o meu estudante tem que estar pronto para o mercado. Logo, ele tem que saber atender essa demanda do mercado, que é aprender por conta própria, né? Integração das tecnologias digitais de informação e comunicação. Se o meu estudante hoje ele tem que aprender a utilizar as diversas tecnologias, uma das formas é a partir do ensino à distância. Outra, desenvolver a autonomia, né? Então, no ensino superior é redundante, porque o objetivo do ensino superior já é desenvolver a autonomia. Mas quando a gente fala do ensino à distância dentro do ensino presencial, o estudante ele precisa agora quebrar aquele pensamento tradicional de que eu tenho um professor, eu tenho um conteúdo teórico, alguém vai me ensinar e eu vou ter que buscar este conteúdo, eu vou ter que aprender esse conteúdo por conta própria, né? Claro que com todo o suporte tecnológico e operacional que o EAD precisa dar a este estudante, mas ele tem que buscar. E claro, mobilidade. A gente escutou aqui hoje já algumas vezes a dificuldade do estudante muitas vezes de se fazer presente na sala de aula. Então, no lugar de eu estar 5 dias na sala de aula, eu economizo já um dia fazendo a disciplina EAD, economizo no sentido do tempo do estudante, isso já favorece que ele se engaje um pouco mais, ou pelo menos deveria, né? Favorecer. O que é importante a gente pensar, a gente refletir quando a gente fala dessa disciplina EAD dentro do ambiente tradicional? Primeiro, eu não posso simplesmente pegar o conteúdo que antes estava no presencial e jogar para o EAD. Esse conteúdo, ele demanda uma construção própria, uma construção focada naquele perfil de estudante. Então, eu não posso apenas repetir o modelo que já está na educação 100% à distância. Porque eu vou estar fazendo aquilo que o professor falou aqui mais cedo, né? Reunindo os animais, o elefante, a cobra, o macaco e o peixe, e mandando todos subirem na árvore. Nem todos vão conseguir subir na árvore. Então, é essa a primeira visão que eu preciso ter. Segundo ponto, o AVA, né, o ambiente virtual de aprendizagem, tem que ser intuitivo. Tem que facilitar que o próprio estudante navegue com tranquilidade e com facilidade. E claro, integrado e rico. E aí é onde entra um problema que a gente percebe às vezes em alguns programas, alguns cursos que são formatados para EAD, ou disciplinas que são formatadas para EAD, é que se pega a disciplina, adiciona muito conteúdo, muito material, muito vídeo, muito texto, mas não diz para o aluno que ele não precisa fazer tudo. Que ele vai fazer de acordo com o perfil dele de aprendizagem. Então, quer dizer, eu termino repetindo o conteúdo do texto em um vídeo,
repetindo o conteúdo do vídeo em outro material, e o aluno enlouquece porque ele acha que tem que fazer tudo. E não dá tempo. Como todo mundo sabe, EAD é mais difícil. E por ser mais difícil, ele requer tempo para essa aprendizagem. Suporte presencial. Não achem que jogar o material no ambiente virtual e deixar que o aluno construa essa aprendizagem, que ele não precisa desse suporte presencial, de alguém que pelo menos o instrua como utilizar a ferramenta. Né? Outro ponto, feedback rápido e virtual. Por quê? Se todo o feedback que eu der ao estudante for presencial, eu não estou construindo a cultura da autonomia virtual. Então eu preciso dar um feedback virtual, mas eu preciso dar um feedback. O que eu não posso é deixar ele à deriva. Outro ponto, o estudante nunca tem culpa. Entenda, ele não optou estudar no ensino à distância. Ele entrou, mesmo achando que poderia ter uma disciplina em EAD, mas ele entrou para um curso presencial. Quando ele erra no ambiente virtual, quando ele perde um prazo, quando ele atrasa, por mais que a gente saiba que um ou outro aluno de fato esquece, deixa a deriva, mas não quer dizer que isso é culpa dele. Talvez seja culpa da nossa atuação, monitorando o trabalho dele. Monitorando o acesso, monitorando as atividades, monitorando o que de fato ele precisa desenvolver para aprender. Outro ponto, o curso é presencial. O curso não é à distância. Logo, a responsabilidade deste curso é do coordenador presencial. Aí onde entra outro problema. Muitas vezes, por ser uma disciplina à distância, o coordenador acredita que está tudo no EAD. E ainda diz, fala lá com o tutor, com alguém da EAD para ver se resolve. E o coordenador muitas vezes não compra a ideia que a disciplina é do curso presencial. Então é ele que tem que gerenciar isso, ainda que ele faça a ponte com a tutoria. Né? Ou quando a mantenedora ela é mais distante do que a faculdade, o coordenador ainda diz assim, tá lá, vamos chutar a cidade, né? Tá lá em Recife, o problema tá com Recife. Né? O problema tá com São Paulo, tá com Brasília. Gente, não tá, o problema está na sala de aula e na coordenação. É o professor que tem que resolver, é o coordenador que tem que resolver. Agora, assumindo a responsabilidade do processo. O estudante também precisa tirar boas notas. É outro fator que causa um aborrecimento do estudante do presencial no EAD. Não é que a gente vai aprovar o estudante, não é isso. Lembrando que a construção da aprendizagem deste estudante é responsabilidade do docente também. Então, cabe ao docente, cabe à tutoria, cabe à coordenação monitorar esse desempenho para que o aluno consiga aprender a ponto de tirar boas notas. E uma vez que ele entende que ele aprendeu, que ele construiu ali a sua trilha de aprendizagem e que ele ainda teve uma nota positiva, ele começa a confiar no modelo, porque ele está conseguindo evoluir com aquilo. Outro ponto, as provas precisam ser coerentes. Parece óbvio, né? Mas às vezes acontece em alguns cursos, algumas disciplinas, que quem elabora o conteúdo é um professor, quem faz a prova é outro professor. Não tem problema nenhum. Se quem fez a prova leu o conteúdo que foi postado para o estudante. O que nem sempre acontece. O professor vai construir a prova, vai construir as atividades da cabeça dele e esquece de consultar o material que foi publicado para o estudante. E às vezes há incoerência entre o que foi ensinado ou disponibilizado para ensino, para aprendizagem, e o que foi cobrado na avaliação. Né? Outro ponto. Utilize o AVA também nas disciplinas presenciais. Gente, muitas vezes a resistência do estudante não é por ser em EAD, é pela plataforma. Porque ele não se sente confortável com a plataforma. Ele só entra lá uma vez na semana e olhe lá. Se eu começo a trazer para as disciplinas presenciais o uso da mesma plataforma, do mesmo ambiente, então todo professor utiliza, independente do conteúdo ser virtual ou presencial, o estudante ele deixa de ver a ferramenta como um monstro. E agora é um ambiente de trabalho, é um ambiente de aprendizagem. E isso começa a reduzir também essa barreira. E outro ponto, claro, todos os professores devem comprar ideia. E não é que eu vou chegar, tu tem agora que dizer que não é isso. É que eu preciso também entender qual que é a visão do meu professor em relação à ferramenta, em relação à disciplina EAD. Para que o meu professor entenda que faz parte do processo de aprendizagem, que não cai em qualidade, que tem o mesmo nível de qualidade do que ele está acostumado no presencial. E que eu não estou facilitando a vida do estudante, eu estou dando o mesmo nível de dificuldade que ele tem no presencial. Então o professor começa a perceber que o aluno também aprende naquela disciplina que ele é contra.
em EAD, né? Outro ponto é que a gente precisa fazer uma prévia quando vai trabalhar a disciplina em EAD. Que prévia seria essa? Primeiro, capacite os docentes do ensino presencial. Todo professor do presencial, ele precisa conhecer as plataformas que a gente vai trabalhar na faculdade. Outro ponto, todos os docentes, eles também precisam ser treinados e motivados para usar a plataforma. Então não é só conhecer por conhecer. Se eu perguntar aqui se todo mundo conhece o Moodle, eu creio que a maioria vai dizer que sim. Agora, se eu perguntar quem domina o Moodle e trabalha com ele no seu dia a dia, o percentual pode cair. Porque pode ser que não seja a prática da gente. Outro ponto, né? Ao mesmo tempo, capacite os docentes para outras atividades além do ensino. Então, a plataforma virtual de aprendizagem, ela me permite fazer atividades de extensão, atividades de monitoria, ela me permite fazer várias atividades. Então, uma vez que o professor, ele sai daquele conceito que o AVA é só para a disciplina EAD, e eu começo a trazer ela para utilizar em outras possibilidades, eu comecei a vencer outra barreira, a condocente. Eu agora posso utilizar para um grupo de discussão, eu posso utilizar para fazer o monitoramento dos meus monitores e assim ir trabalhando com aquilo que a ferramenta permite. Faça um piloto. Precisa fazer um piloto. Um piloto com quem? Um piloto com os estudantes e um piloto com os professores. Eu posso começar por curso de extensão. Se você começa, pretende implantar, não tem ainda, mas quer testar, faz um curso de extensão. Convida o teu aluno para promover uma oficina de extensão para a comunidade, EAD. Convida o teu professor para fazer uma oficina em EAD para os teus estudantes. Você começa a envolver toda a comunidade acadêmica no processo. E claro, né, se possível, antes de fazer esse piloto, faça uma enquete. Mas não é perguntando assim, o que é que vocês acham do modelo EAD? Não, o que é que vocês gostariam que tivesse no modelo EAD para começar a aprender já agora. Uma oficina de oratória, Libras hoje está muito comum no EAD. O que mais eu posso colocar? Determinadas ferramentas, dependendo da área de formação, de atuação de cada curso. Envolva o estudante. Crie salas virtuais para o trabalho de monitoria e envolva o estudante nesse processo, como eu falei. Crie salas de interação entre os líderes de turma. Uma dificuldade para as grandes faculdades é integrar todos os representantes de turma, né? Toda a liderança de turma. Por que não criar uma sala com os líderes de turma, onde eles possam fazer as pautas de reunião, eles possam inclusive discutir no fórum tópicos importantes para uma reunião de conselho, uma reunião com o coordenador de curso, uma reunião de CPA, e envolver também eles nesse processo? E claro, né? Melhoria contínua sempre. Não tem como se falar numa educação que utiliza meios tecnológicos se você não pensar na melhoria contínua. E ela parte com pergunte aos estudantes o que é que está bom e pode melhorar, o que é que não está bom e a gente precisa fazer para resgatar ou salvar o ambiente virtual. E claro, né? Ao término de cada disciplina, avalie tudo. Desempenho do estudante, satisfação do estudante, os ecos que foram circulados, veiculados dentro da faculdade por conta da disciplina. Claro que agradar todo mundo a gente nunca vai, mas a gente minimiza o índice de insatisfação, já ganhou muito, né? E o nosso objetivo, dentro desse conceito de aplicar os 20% de EAD dentro do ensino presencial, não é só atender a legislação, é também, mas é trazer o nosso estudante para novas possibilidades de aprendizagem. E claro, né, converse com os estudantes e professores e identifique o que precisa melhorar. Então, fazendo aí um resumo, né, sobre como a gente reduzir, como tentar quebrar essas barreiras, né? Primeiro item, plataforma e conteúdo. Pensem sempre, plataforma e conteúdo. Como é a plataforma, como ela funciona, se ela é fácil, se ela é difícil, se pode ser aberta para todo mundo que atua dentro da comunidade acadêmica. E o conteúdo, focado no estudante, de acordo com o perfil do presencial. Só que dentro de uma roupagem tecnológica. Segundo ponto, interação e feedback. Interagir, dá feedback. Interagir, dá feedback. Gente, e não pensem que é besteira. Até eu dizer parabéns, foi tudo ótimo, o aluno fica mais feliz, ele se envolve mais. Então não é só dizer quando ele erra, é dizer principalmente quando ele acerta. Você começa a construir o relacionamento com o estudante. Poxa, a faculdade, o professor, a disciplina se preocupou comigo, me disse que eu estava muito bem, que coisa legal, né? Posso continuar assim.
aprendizagem e avaliação. E aí entra a relação de o que é que eu estou aprendendo e como eu estou avaliando essa aprendizagem. Não é só jogar um questionário e esperar que ele responda objetivamente e tomar aquelas respostas como, pronto, ele aprovou, ele reprovou. Não pode ser somente isso, tem algo a mais. Então, eu vou avaliar o quê? Eu vou avaliar como? De que maneira? Né? E outra, depois que eu avalio, o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou apenas atribuir a nota ou eu vou voltar lá no início da disciplina e fazer uma linha de nivelamento do conteúdo? Onde aquele estudante vai receber um feedback dizendo, olha, parabéns, dos 5 itens que você estudou esse mês, esse semestre, 3 você não aprendeu muito bem. Segue aqui a sua próxima evolução nesses 3 conteúdos. É difícil? É. Mas a tecnologia dá suporte para a gente fazer isso. A questão é que tu precisa começar a criar esse hábito de dar esse feedback ao estudante. E claro, a retroalimentação de todo o sistema. Todo o sistema como? Desde a sua concepção, né? Quando eu construí a disciplina em EAD, eu pensei o quê? Depois de um semestre transcorrido, o que é que eu preciso refazer? De repente, como o professor falou aqui agora, né? Não deu certo, aborta tudo e começa do zero. Às vezes, eu não preciso começar do zero. Eu pego tudo que foi de positivo, maximizo o que foi positivo, e o que foi negativo eu vou trabalhar em cima dele. Ou eu vou eliminar, ou eu vou modificar, vou melhorar. Mas eu preciso fazer esse checklist, né? Então, se a gente hoje fosse resumir todo esse contexto, isso aqui seria um checklist. Onde eu preciso atuar para começar a vencer essa barreira. Mas ainda assim, essa barreira, como eu falei lá no início, ela é contínua. A cada semestre eu tenho que reforçar. É claro que quando o teu aluno ele entra no primeiro período, ele vivencia uma experiência positiva, ela se repete no segundo, se repete no terceiro, ele já criou o vínculo afetivo com o modo de trabalho. E ele vai seguir até o fim. Mas quando ele se decepciona no primeiro período, ele já termina o primeiro dizendo assim, sangue de Cristo, não sei nem o que vem no segundo. Né? Aí quando começa o segundo, a primeira dificuldade, ele já diz tudo de novo, e aí cansa. E ele ecoa, né? Dentro do marketing é aquela regra que assim, tudo que é muito positivo, você repete para no máximo 5 pessoas. Mas o que é negativo, você repete para 8, para 9, para 10, para 15, para 20. Se ele estuda numa turma de 30 alunos, ele repete para 30. E cada um dos 30 vai reforçar e vai ecoar. Né? Então, são os detalhes do processo do EAD que vão fazer ou não que o aluno se engaje com o processo, mas também se motive, né? Esteja ali disponível para, quero continuar estudando com uma disciplina EAD. Quem sabe 2, quem sabe 3, porque ele vai estar feliz com o processo. Enquanto ele não tiver, a dificuldade de vencer a barreira é maior. E aqui, muito obrigado.